Louvamos a Deus por sua infinita bondade. Louvamos a Deus pelo privilégio de mais um dia podermos estar na presença do Pai. Que maravilhoso é poder adorar o nome de Jesus na beleza da tua santidade. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Tu és fiel. Você pode falar aí, para quem estiver do seu lado, Deus é fiel. Embora eu não seja fiel, mas Deus é fiel. E saiba que as promessas de Deus, Ele é fiel para cumprir. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Dentre o tema que foi proposto para o mês de abril, vida vitoriosa, um tema que em meio às dificuldades, às lutas, às crises em que vivemos, dificilmente conseguimos pensar dessa forma de vida vitoriosa. Mas hoje eu venho trazer uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida. E nós sabemos que a vida vitoriosa está em Cristo Jesus. Pega a sua Bíblia, aonde você estiver. Se você estiver com seu smartphone, você pode estar abrindo o aplicativo da Bíblia. Nós estaremos lendo um versículo que tem falado ao meu coração de maneira forte durante essa semana. O livro de Salmos, de número 126, e o versículo 5. Salmo de número 126, e o versículo de número 5. E assim nos diz a palavra do Senhor: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. O tema de vida vitoriosa, juntamente com esse versículo, trouxe essa semana ao meu coração uma reflexão, a qual eu quero estar transmitindo para os irmãos. Deus falou fortemente comigo, através dessa palavra, e me deu um tema, que eu gostaria de intitular esta mensagem: uma vida vitoriosa vem através das lágrimas. Todos nós, nos dias em que vivemos, desejamos ter uma vida vitoriosa, ansiamos pela realização dos nossos planos e queremos alcançar as nossas metas e viver os sonhos que projetamos para nossas vidas. Esse é o nosso entendimento de uma vida vitoriosa. Esse é o nosso entendimento de ter uma vida aceitável, de ter uma vida confortável. Mas não é sempre assim que acontece. Mas no momento em que vivemos, em meio a tantas incertezas, inseguranças e dificuldades, o medo e a ansiedade têm envolvido os corações e invadido muitos lares. Nessa época em que passamos por essa privação social, de não podermos estar juntamente com os irmãos, de não podermos sequer um abraço. Quando podíamos, não dávamos o real valor.
Mas hoje que estamos privados, sentimos essa necessidade. E se formos analisando, a nossa vida vitoriosa está com uma falha, porque não conseguimos concretizar aquilo que o nosso coração almeja. E nós entendemos que, por mais amados que sejamos para Deus, Ele permite que em certos momentos de nossas vidas, nós passamos por essa dificuldade, nós passamos por momentos de necessidade, nós passamos por momentos de angústia, a qual muitas das vezes nós choramos, nós derramamos as nossas lágrimas, muitas das vezes não queremos, mas acabamos chorando. E nós podemos entender que na nossa caminhada, para podermos desfrutar de uma vida vitoriosa, plena, nós temos que passar por essas dificuldades. Nós sabemos que o caminho a qual nós trilhamos para essa vida vitoriosa é regado com lágrimas. Eu creio que quando nós falamos de lágrimas, nós já nos sentimos pensativos, nós começamos a refletir o que nós temos passado desde o dia em que nascemos, desde o dia que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Jesus. Nós temos visto o que nós temos passado dia após dias dessa quarentena. E nós entendemos que é difícil, que está sendo uma prova da nossa fé cristã. E nós sabemos ainda, mediante a palavra de Deus, que o choro, as lágrimas podem durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Louvado seja Deus. Às vezes você está pensando o que será da sua vida, o que você pode estar fazendo para melhorar a sua vida. Às vezes você não tem uma escapatória, você não vê a luz no fim do túnel. Para você a noite está mais densa, a noite parece não findar, mas o Senhor te diz nesta noite, que a alva está a surgir, e Ele enxugará as suas lágrimas. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a necessidade, qual é a dificuldade, e por que você tem derramado as suas lágrimas. Mas o Senhor nesta noite, Ele te diz que Ele enxugará as vossas lágrimas. E então, nós colheremos com cantos de alegria. Louvado seja Deus. Em nossa caminhada para uma vida vitoriosa, a qual nós regamos com lágrimas, há alguns tipos de lágrimas que muitas das vezes causam impacto em nossas vidas. E através dessas lágrimas, o Senhor tem nos dado vitória. E a primeira dessas lágrimas que eu quero citar nesta noite, são as lágrimas de tristeza. Quantos de nós não choramos, não sentimos tristeza por algo que acontece em nossas vidas? Quantos de nós não sentimos-nos tristes porque perdemos um ente querido? Quantos de nós não estamos pranteando neste momento de dificuldade,
por não saber o que será no dia de amanhã. Nós podemos ver, segundo a palavra de Deus, que Deus fez as lágrimas com um propósito muito especial. Através delas, nós conseguimos expressar o que estamos sentindo. Muitas das vezes o que você está sentindo nesta noite é tristeza, é angústia, é dor. Mas para você, nesta noite, Jesus tem a solução. Jesus enxugará todas as lágrimas do seu rosto e trará de volta a alegria que outrora abundava o seu coração. E nós conseguimos entender na palavra do Senhor que nos diz em Apocalipse, no capítulo 21 e no verso de número 4, o Senhor nos fala: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Eu louvo a Deus, porque o Senhor fala conosco diariamente. Eu louvo a Deus, que o Senhor tem nos acolhido nesses tempos de dificuldades. Se você acha que a situação em que você vive é uma situação muito difícil, mas saiba que poderia ser pior se o Senhor não estivesse estendendo as mãos em seu favor. É necessário que tenhamos lágrimas de tristeza nesta caminhada rumo a uma vida vitoriosa. Porque com as lágrimas de tristeza, nós conseguimos entender o verdadeiro propósito de Deus para as nossas vidas. Nós conseguimos ir atrás de Deus, nós conseguimos buscar mais a Deus. Porque nós necessitamos de um conforto, porque nós necessitamos de um consolo, e é só Ele que pode nos trazer esse consolo. A Bíblia nos relata em 2 Reis, no capítulo 20, e no versículo 3, nós vemos uma oração de tristeza, uma oração de dor, uma oração de uma pessoa que sabia que estava para perder a sua vida, e ali derramava as suas lágrimas, embora tenha sido um servo do Senhor. Nós podemos ver a oração do rei Ezequias, que fala ao Senhor: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade e integridade de coração, tenho feito o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia nos fala que depois de ter falado com o Senhor, Ezequias chorou, mas não chorou pouco, ele chorou muito, porque ele estava triste, angustiado, abatido. Eu não sei como é que você está nesta noite, se você está triste, angustiado, abatido, pensativo, mas o Senhor vai trazer o refrigério da alma para a tua vida nesta noite. Louvado seja Deus. E assim orou o rei Ezequias. E caminhando mais no livro de 2 Reis, no capítulo ainda de número 20, e no versículo de número 25, nós vemos ali o que o profeta de Deus, o profeta Isaías, fala para o rei Ezequias. Deus ouviu a oração e as lágrimas de Ezequias. A oração persistente e simples levou à restauração e à cura do rei. Um exemplo de milagres que hoje nós podemos gerar pela nossa fé. Louvado seja Deus. Deus então ali naquele momento envia o profeta Isaías para entregar este recado.
o recado que Deus tinha ouvido as suas orações e ainda mais, as suas lágrimas. Você tem semeado com lágrimas? Você tem semeado o caminho para uma vida vitoriosa com lágrimas? O Senhor tem visto as suas lágrimas. Louvado seja Deus. Se você está achando que as suas lágrimas estão sendo demais, ou você está achando que Deus está demorando em ouvir a sua súplica, o seu clamor, saiba que Ele é fiel, como nos diz o hino que ouvimos, Ele é fiel. E se Ele prometeu em sua vida, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu em sua vida que você será uma bênção, você será uma bênção, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Se Ele prometeu que o seu ministério vai prosperar, Ele há de cumprir. Mas para isso, nós precisamos nós precisamos regar o nosso caminho, o caminho que estamos trilhando para uma vida vitoriosa, primeiramente com nossas lágrimas, as lágrimas de tristeza, são lágrimas que ninguém mais quer, são aquelas lágrimas que você pode estar sentado no seu banco, ninguém vai entender, mas o Deus que está em secreto, Ele tem olhado para a sua vida, Ele tem olhado para a sua situação, Ele tem visto as suas lágrimas de tristeza, e Ele está entrando nesta noite com providências em sua vida. Louvado seja Deus. As lágrimas. Irmão, eu pensei que vida vitoriosa fosse fácil alcançar, pois você se enganou. Para termos uma vida vitoriosa na presença do Senhor, o caminho a ser trilhado é um caminho árduo, é um caminho que tem espinhos, é um caminho que, olhando à luz dos homens, nós teremos decepções, nós teremos dificuldades físicas, financeiras. Não é fácil. Por isso que para termos uma vida vitoriosa, é necessário regá-los com lágrimas. O segundo tipo de lágrima, nesta noite que eu gostaria de falar com os irmãos, são as lágrimas de arrependimento. Sim, lágrimas de arrependimento. São as lágrimas que nós derramamos quando sabemos que fizemos algo que não agrada ao Senhor. Por muitos anos, antes de aceitarmos a Cristo, nós passamos por caminhos dificultosos, éramos escravos contínuos do pecado, e o Senhor nos libertou mediante o nosso arrependimento. Nós vemos que o arrependimento verdadeiro envolve o conceito de tristeza por esse pecado que nós cometemos. E nós vemos que quando tentamos abandonar este pecado, a prática pecaminosa, as coisas começam a mudar. Quando oramos e nos arrependemos, quando choramos na presença do Senhor e nos arrependemos, o Senhor começa a trabalhar na nossa vida, começa a mudar a nossa mente, começamos a ter a abertura dos olhos espirituais. E é tão forte isso em nossas vidas, de buscarmos o arrependimento por algo que tenhamos feito. Olhando para a Bíblia,
nós vemos que o profeta Joel, no capítulo de número 2 e no versículo de número 17, ele convoca toda a nação de Judá para o arrependimento, mas não era um arrependimento só com palavras, não, era com choro e lamentos. Há momentos em sua vida que não adianta você meramente falar, não adianta você meramente falar, eu me arrependo, não, um arrependimento da boca para fora, mas sim um arrependimento com lágrimas. Aleluias, louvado seja Deus. E nós vemos ali naquela passagem que o Senhor usa o profeta Joel para conclamar esse arrependimento, mas não era só o povo que precisava se arrepender, não, a liderança de Judá também precisava. E nos 2 versículos, o Senhor fala: chorem os sacerdotes, chorem os ministros do altar, vistam-se de panos de saco e de cinzas, lamentem, jejuem, convoquem o povo. Nós vemos que o profeta Joel, usado por Deus ali, pede que o povo e a liderança do povo jejuassem, mas não da boca para fora, conclamassem um arrependimento não da boca para fora, mas um arrependimento de coração e com lágrimas, arrependimento com choro. Louvado seja Deus. Às vezes nós podemos tentar enganar o homem, nós podemos tentar enganar o nosso vizinho, nós tentamos muitas das vezes, mas o Senhor ninguém engana. E naquela situação nós já estávamos vendo, o Senhor estava vendo a situação do povo de Judá, e então Ele conclama um arrependimento com choro e lamentos. Eu não sei como está a sua vida nesta noite, se esse choro, se essas lágrimas de lamento, de arrependimento, o Senhor quer ver da sua vida. O Senhor quer ver essas lágrimas brotarem da sua vida, uma lágrima de arrependimento, para podermos alcançar uma vida vitoriosa. Louvado seja Deus. Arrependa-se, arrependa-se. O Senhor tem falado ao meu coração. Tem muitos que estão aproveitando essa situação de pandemia para se entregar de vez. Tem muitos que estão aproveitando essa situação para se entregar aos prazeres. Muitos que outrora vinham na igreja, hoje estão aproveitando os prazeres que o mundo lhe entrega. O Senhor fala com a mim, com a sua vida nesta noite. Arrepende-se, mas não da boca para fora. Chore na presença do Senhor, chore na presença do Senhor, arrependa-se. Nós podemos ver que muitos se esqueceram como é chorar na presença do Senhor, chorar clamando, chorar suplicando. Tem horas que nós dobramos o nosso joelho e não sai uma palavra sequer. Muitas das vezes nós dobramos o nosso joelho e as lágrimas rolam dos nossos rostos. Mas hoje, a igreja está perdendo o hábito de chorar na presença do Senhor.
Aleluia, arrepende-se. Lágrimas de arrependimento, lágrimas de arrependimento na presença do Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso para ouvir. Ele está colhendo cada lágrima que você tem chorado. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vemos ao decorrer, no capítulo de número 2 e no versículo de número 1, o Senhor chega a dizer através de Joel: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme ao meu santo monte, tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está próximo. E em outras traduções, o dia do Senhor vem. Arrepende-se. As lágrimas de arrependimento o Senhor estará colhendo nesta noite. O Senhor estará colhendo as suas lágrimas. E você começará a dar os primeiros passos para uma vida vitoriosa na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Terceiro tipo de lágrima, e último que estaremos mencionando nesta noite, porque se começarmos a falar todos os tipos de lágrima, nós ficaríamos aqui por um bom tempo, porque as lágrimas rolam por diversos motivos. Mas essas 3 lágrimas, o Senhor tocou no meu coração, e essas 3 lágrimas, eu creio que são as principais para uma vida vitoriosa. Lágrimas de alegria. Como é bom chorar de alegria com o nascimento de um filho. Chorar de alegria quando nós vemos aquele ente querido que está longe. E essas lágrimas de alegria, no momento em que acabar essa pandemia, serão as lágrimas que mais serão derramadas nos rostos dos irmãos e das irmãs, pois a saudade dos irmãos é grande, a saudade de ver a igreja do Senhor repleta é grande, e serão lágrimas de alegria, oh aleluia. Serão lágrimas de alegria tremenda. Louvado seja Deus. A Bíblia nos fala em Gênesis no capítulo 46, versículo 28 e 29, de lágrimas de alegria, porque reencontraram um ente querido. Os irmãos conhecem muito bem a história de Jacó, que perdeu seu filho, achando ali que ele estava morto. Mas depois de alguns anos, acontece esse reencontro que está registrado nesses versículos. E no final do versículo 29 nos diz: assim que viu, correu para abraçá-lo, e abraçado, ele chorou longamente, lágrimas de alegria. Nós passamos por lágrimas de tristeza, lágrimas de arrependimento, e agora lágrimas de alegria. Eu não sei como é que está a sua vida, volto a repetir, mas o Senhor te diz nesta noite: em breve você derramará lágrimas de alegria. Louvado seja Deus. Ele está entrando com providência na sua vida, Ele está entrando com providência no teu lar. Você está com dificuldade no seu lar, nesta noite o Senhor está entrando com providência no seu lar.
Esta quarta profética, o Senhor fala que está entrando com providência na tua família. Você tem chorado lágrimas de tristeza pelo seu filho, você tem chorado lágrimas de tristeza pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa. Mas o Senhor nesta noite, aleluia, te diz que você chorará lágrimas de alegria, porque o Senhor entra com providência no teu lar. Louvado seja Deus. Nós nunca imaginamos que para termos uma vida vitoriosa na presença do Senhor, passaríamos por tantas lutas, por tantas dificuldades. Mas graças a Deus, que o Senhor é poderoso para nos dar a vitória. Louvado seja Deus. Nesta noite receba a vitória do Senhor no seu lar, no seu trabalho, aonde você está assistindo essa mensagem, aonde você está assistindo este culto. Receba a vitória do Senhor e chore de alegria, derrame lágrimas de alegria na presença do Senhor, agradecendo quão grande é o Senhor na minha vida, quão grande tem sido o Senhor na minha história, quão grande é o Senhor que tem me tirado do lamaçal de pecado, quão grande é o Senhor que tem me livrado dos perigos, quão grande é o Senhor. Derrame lágrimas de alegria onde você estiver, porque o Senhor está contigo. O Senhor tem olhado para a sua vida, e nesta noite Ele está dizendo um basta nas lágrimas de tristeza, para que você possa usufruir, possa derramar as lágrimas de alegria. E que nesta noite nós possamos entender que através desse caminho regado com lágrimas, nós alcançaremos uma vida vitoriosa na presença do Senhor.